Vamos ver. Você não controla mais Resident Evil do meu mano Telex o Louco. Tem 29 inscritos, vamos ver. Vamos ver se é bom? Que os mortos-vivos da saga Resident Evil não são zumbis, todo mundo já está careca de saber. Mas se tematicamente histórias de zumbis nascem como uma crítica ao consumismo e capitalismo do século passado, qual temática exatamente podemos traçar para a saga Resident Evil? E se eu propor que essa temática seja o controle? Pense um pouco comigo. Resident Evil 1 é sobre experimentos que saíram de controle. Resident Evil 2 e 3 abordam como uma empresa maligna controlava uma cidade inteira por trás dos panos. Resident Evil 4 e 5 fala do controle quase religioso sobre os ganados. E Resident Evil 6 é aquela baboseira fora de controle que a gente conhece. Mas no fim, se parar pra pensar... Será que não vai ter um ser humano que vai elogiar Resident Evil 6, cara? Não que tenha coerência, né? Tudo se encaixa na temática de controle. No fim, toda a temática narrativa de Resident Evil passa pelo controle. Mas nesse vídeo vamos ver como essa temática também influencia na mecânica desses jogos. Para começar, eu sou um fã de Resident Evil. Eu sou do tipo que poderia fazer um vídeo de 50 minutos defendendo Resident Evil 5, que na verdade é realmente um grande jogo. Só que hoje eu... Gostaria de ver esse vídeo, meu mano. Posta aí que a gente vai reagir. Vou defender de outra forma. Porque a pergunta hoje não é se Resident Evil virou um jogo de ação ou se Resident Evil deixou o terror pra trás. A pergunta hoje é: o jogo te deixa realmente jogar ou ele te coloca num carrinho e fala, vai? Em primeiro lugar, eu quero definir o que eu chamo do jogo confiar em você. Para mim, essa confiança pode ser medida por 3 critérios. Primeiro, o jogo precisa permitir que você se perca um pouco. Ou seja, nada de dicas exageradas, setas ou chão pintado de amarelo. O jogo precisa entender que você vai se perder, mas uma hora você vai encontrar seu caminho. Segundo, o jogo precisa deixar que você erre e lide com as consequências dos seus erros. Aí tu vai reclamar com ele, né, Oliveira? Toda sua munição num zumbi idiota que não vai lhe levar a lugar. Aí tu vai lá no Micali e reclama com ele. Vim chorar aqui vai resultar em 0. Nenhum. Agora você vai ter que lidar com as consequências. Falou da tinta. Pelas próximas meia hora, tudo que você terá nas mãos será uma faquinha que possivelmente não dará conta do recado. E em terceiro lugar, o jogo precisa permitir que você interprete sinais, sem que ele te dê dicas o tempo todo. É aquela típica frase do tiozão que jogava o Resident na década de 90. Antigamente os puzzles eram mais difíceis. Não era aquele mais difícil de verdade. Na verdade eram bem fáceis. Só que os puzzles confiavam que você... Aí é que tá, meu mano. Isso está intrinsecamente ligado com a tua idade. Por que você diz que os antigos era fácil? Porque no momento que você jogou, você tinha a sua disponibilidade. YouTube, vídeos, Google. Quem jogou na época não tinha as facilidades que você tem hoje. Esse é o negócio. Essa é a confusão que você tá fazendo. Ah, era muito fácil? Por exemplo, se você pegar hoje os puzzles do, sei lá, da parte do bolo, lá do Resident Evil 7, que você tem que ir lá e tal, volta pra cima, volta pra baixo. Fácil. Agora, nós temos um Resident Evil Wrecking. Resident Evil Wrecking. Tem o maior enigma da franquia até agora. Ninguém descobriu até agora. Sabe o que vai acontecer? Tu vai fazer um vídeo no futuro falando, era um puzzle fácil. Por quê? Porque você já viu toda a resolução, ficou fácil. Então, com o tempo, vai ficando fácil mesmo. Então não é que falavam e era facinho, é facinho porque tu pegou a época do Google, tudo muito fácil, mastigado. Essa é uma questão. Mas até então eu tô entendendo o raciocínio, vamos lá. Você tinha um mínimo de interpretação para poder seguir. Bom dia, Juregão. Para analisarmos mais a fundo. Dormiu, Juregão? Tô trabalhando. Tá trabalhando. Nem dormi. Duvido. Não dormiu. Vigradão. Pra mim era impossível, eu tinha 10 anos e não falava inglês. Hoje com a internet fica tudo muito fácil mesmo. Os caras nunca abriram uma revista na banca. Entendeu? Então assim... Eu tive que comprar revistinha detonado pro R2 e pro Code Verônica. Eu não tava conseguindo não, na época. Entendeu? Então aí hoje é muito fácil pra gente chegar e falar, mas na época era tão fácil. Não era, irmãozinho. E não tem como você saber, entendeu? Eu até entendo. Não tem como você saber disso. Vamos começar com o que eu chamo a Era Clássica. Nos primeiros Resident Evil, o jogo te tratava como um adulto funcional. Não que fosse um adulto... Levando em consideração que ele pode ser um cara tão velho quanto eu na franquia, certo? Só que no tom que ele falou, me parece ser garoto novo. Especialmente inteligente. Mas o jogo assumia que você seria capaz de conseguir achar um caminho dentro de uma casa.
A câmera fixa não era só charme do jogo, era algo funcional. E veja, eu sei onde ele quer chegar aqui e eu já estou concordando, tá? Vamos lá. Era o jogo lhe dizendo: Tirando as alfinetadas. olha, eu não vou lhe mostrar tudo de uma vez. Você vai ter que andar devagar e vai ter que respeitar o espaço aqui dentro. Mas se por um lado isso pode ser uma dificuldade no início do jogo, do meio pro final isso acaba se tornando uma enorme vantagem para o jogador, porque os caminhos acabam se tornando facilmente reconhecíveis. Uma vez que você identifica o padrão do mapa, andar por aquilo acaba se tornando um passeio no parque. Isso criava um medo sem o jogo precisar apelar para sustos baratos, porque o inimigo aqui não eram os mortos-vivos, era a sua falta de plano. Era o fato de você ainda não ter memorizado o mapa e o fato de você não estar tomando cuidado para transitar por dentro dele. Ao contrário do que alguns falam, os primeiros Resident Evil não eram jogos particularmente difíceis, mas os jogos exigiam que você tomasse controle da situação. Escolhas erradas, recursos mal gastos, isso tudo poderia culminar em você perder todo o seu progresso, porque simplesmente você tornou sua experiência muito mais difícil de forma desnecessária. Seja porque agora falta munição para limpar um corredor importante, ou porque você simplesmente não tem mais a maldita tinta para salvar o jogo quando precisa. De qualquer forma, a dificuldade real do jogo era definida pela sua competência ou a falta dela em gerir seus próprios recursos. Outro ponto é, você não seguia um minimapa, muito menos uma bússola em cima de sua cabeça. Você era responsável por construir seu próprio mapa em sua mente. E no momento que você está no final do corredor e tem que olhar para o lado e lembrar se aquela porta ali leva para um recurso escondido ou se é simplesmente um monte de cachorro esperando para lhe trucidar vivo, é nesse exato momento que se constrói o terror. Outra coisa que eu quero lembrar era como os puzzles eram pensados naquela época. O jogo confiava que você ia investigar, ia tentar interagir com objetos, errar, voltar. É que o sentir tem outro ponto. Ele não está errado, mas ele está dando uma explicação sobre o que ele sente. O sentir ele é muito individual. Então não necessariamente o que é medo para ele vai ser medo para vocês. Não necessariamente a leitura que ele faz do Resident Evil ela vai se transferir para vocês. Às vezes o terror que vocês vão sentir está embutido em um único zumbi e não necessariamente na casa. Às vezes o terror que você vai sentir tá no corredor claustrofóbico, tá nos corredores apertados, tá naquele momento em que você tá ouvindo só o som dos seus passos. Entende? Por isso que é difícil você fazer um vídeo tentando canonizar, bater o martelo do que é ou não sentir medo, do que é ou não puzzle, do que é ou não... Deu pra entender? O que a gente pode fazer é dar a nossa opinião do que a gente acha que é. O que eu acho que é o sentir medo em Resident Evil? É isso aqui. O que eu acho que... Entendeu? E por aí vai. O jogo esperava que você fosse ativo tentando sair daquela mansão. Hoje, muitas vezes, o puzzle se resume a achar uma chave que brilha em amarelo. Então, obrigado, game design moderno. Você assumiu que eu virei um labrador, qualquer merda do tipo. Mas o mais importante é, os jogos antigos aceitavam que você, cedo ou tarde, ia vacilar. Você gastou muita munição? Parabéns, agora o medo é seu. Você não prestou atenção como aquele certo mecanismo funciona? Ótimo, roda aí nessa mansão mais um pouco e perde mais tempo, até você voltar aqui e aprender como joga. Era assim que o jogo confiava que você ia tomar as decisões. Era assim que você e o criador se uniam para criar uma experiência. O jogo não precisava te explicar tudo. Ele te dava as peças do quebra-cabeça e falava: monta aí, campeão. E isso que te colocava num estado constante de alerta. Não é o... Agora fala pra mim. Como é que você vai considerar esse puzzle dos quadros? Como é que você vai comparar esse puzzle dos quadros que você tem que entender, entendeu? Você tem que sacar o que rolou aqui. Como é que você vai comparar isso aqui com qualquer puzzle da franquia Resident Evil dos últimos anos, exceto aquela parte do Lucas? Não dá. Então não tem como. Isso é factual. Há uma diferença grotesca em fator dificuldade dentro dos puzzles dos jogos novos dos antigos. E isso é algo proposital, que é para uma geração que, infelizmente, é imbecilizada. É uma geração que não quer perder tempo com puzzles, porque eu quero só jogar. Beleza. Mas esse é um ponto que os caras que desenvolvem já sabem, entendeu? Por isso que muita gente diz que os puzzles não tem mais, que os puzzles são ridículos, né? Por exemplo, aquele do 3,5 do trem. Péssimo. Ridículo. E por aí vai, né? O medo simplesmente porque algum bicho vai voar. É um puzzle maneiro. É o medo dos seus próprios Silent Hill, se eu não me engano, mas agora 3. temos Você que tem que avançar ler e falar de... um livro pra poder descobrir o puzzle. Um livro de Shakespeare. Exatamente. Eu não acho que eles erraram por serem... O puzzle das peças de xadrez do Resident Evil 2 é mais legal. Sim, cara. É muito legal.
Não, mas esse aí não é do 0, esse aí, viu? O do xadrez é do 0. O Hidden. E você tem Não é que aquele que empurrar. ele tá falando de pegar as peças de xadrez e colocar no buraco pra ligar a energia lá do esgoto? Não, tá. Não. Isso é outro. Porque tem um no 0 que você tem que empurrar as peças ali do xadrez. Tem. Que é gigante as peças. Jogos de ação. Eles erraram porque não confiaram no jogador em nenhum momento. É barra, é minimapa, é prompt, é botão piscando. Parece que o jogo tá ansioso pra que você toque nele o tempo todo. Resident Evil 6 é tipo um pai tentando te ensinar a dirigir enquanto narra o trânsito em sua volta. Freia, dá seta, agora medo, agora emoção, agora mais rápido. Já em Resident Evil 5 é o parceiro tentando te proteger o tempo todo. Parece que o jogo não aceita o fato que você pode falhar. E o pior, o jogo ainda falha em tentar te proteger. Mas agora pensa um pouco, se eu não posso falhar, o que é que me resta do terror? É isso, resta script. O jogo te lança numa coreografia onde você é um mero espectador. E se já não bastasse o jogo não permitir que você falhasse, ele ainda põe um checkpoint a cada esquina. Mas veja, checkpoints fazem sentido para jogos de ação. O problema é que em jogos de terror eles passam a mensagem errada. A mensagem que eles passam é que não existe perigo, porque você pode retornar a qualquer momento. Um jogo de terror precisa de espaço para o erro. É esse erro que nos tira da nossa zona de conforto e nos coloca em um estado de alerta constante. Só que Resident Evil começou a eliminar esse espaço. Então, Concordo com não é ele. que Resident Evil 5 e 6 sejam jogos ruins. Quer dizer, o 6 é um pouco, mas é que eles são Resident Evil tentando virar filmes de ação. E filmes assim odeiam silêncio, eles odeiam erro, ou qualquer coisa que se pareça com o que falamos nos primeiros 5 minutos desse vídeo. Mas aí então, quando a gente achava que a saga Resident Evil já não ia ter mais volta, a Capcom aparece dizendo: olhem, o terror voltou, Anastácio. se importem comigo de novo. E com se importem comigo de novo, o que eu estou falando é o lançamento de Resident Evil 7 Biohazard. Achei que ele ia colocar Aliás, a musiquinha do Wrecking é maneira também, né? Gostou, Juregão, da musiquinha do Wrecking? Pô, eu joguei no clássico, então eu não ouvi a musiquinha. Pode crer. Então sim, o os terror sonzinhos era voltou, tudo do R3. mas é uma pena que não podemos falar o mesmo da confiança. Muito dos sustos e da tensão agora é fruto de uma boa direção, não da sua descoberta. O jogo te coloca numa marca, acende a luz. Muito bom o vídeo dele até aqui. Só deixa eu falar uma coisinha. Hoje, infelizmente, às vezes quando a gente quer provar os nossos pontos, a gente precisa bater nos contrários. Existe, principalmente dentro de Resident Evil, e eu confesso que eu fomentei um pouco isso e me arrependo, porque de fato, existem os turistas da franquia. Os turistas da franquia Resident Evil são insuportáveis, porque eles não conhecem porra nenhuma. Eles chegaram no 4, ou no 5 ou no 6, e eles acham que sabem. Isso é muito louco. Mas os turistas, eles acabam atrapalhando uma visão e começam a confundir uma galera que é boa com esse garoto. Esse cara sabe o que ele tá falando. Ele pontuou o que é o terror, né? Ele pontuou o que é a franquia. Mas vocês vejam que ele cutuca quem, por exemplo, diz que os puzzles realmente são pontos fortes e que eram bem mais difíceis antigamente. Mas por quê? Porque, infelizmente, acho que ele foi infectado com o negócio de a galera mais velha é saudosista. E quando não é. A galera mais velha dá a dimensão do que era os jogos. E isso, o sentir, velho, é que é foda, entende? Então eu não consigo exemplificar o olhar do outro, mas eu consigo exemplificar o que de fato temos de dados, de fatos. Então o único ponto é esse. Tipo, ele tá dizendo tudo, concordo, o vídeo é ótimo. Mas tem o bagulho do, é o nós contra eles, que é desnecessário pra discussão, sacou? Entra o monstro, fecha a porta. Isso funciona, é cinematográfico, mas hoje o sistema funciona. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo pra vocês. Quando eu pego um Resident Evil pra analisar, não é que, eu preciso passar pra vocês o que eu tô sentindo do jogo. E o meu sentir, lá ele, vai ser diferente do turista, do cara mais novo. Por quê? Porque eu entendo o que fez esse jogo crescer e virar o que ele é. E que no 7, quando volta o 7 é a reviravolta, é a volta da franquia ao sucesso. Sabe o que o 7 trazia? Tudo que tinha nos antigos. Não é tudo que tinha no 4, não é tudo que tinha no 5, não é tudo que tinha no 6. O 7 volta trazendo corredores claustrofóbicos, sensação de impotência, puzzles, backtracking, todas as coisas importantes com o mínimo de ação possível. Então não tem como você discutir contra isso. Vocês entendem? Não tem como. A volta aos palanques, ao sucesso do Resident Evil é quando ele volta realmente às raízes, com o 7. Não trazendo um protagonista dos principais, mas trazendo a estrutura do 7.
Vocês entendem o que eu quero dizer? Então isso não é saudosismo, isso é a realidade. Então quando eu analiso um Resident, eu preciso falar que tem ação exagerada, mesmo que eu tenha gostado, por exemplo, o Wrecking, gostei pra caralho, jogaço. Não sou maluco de falar que é um jogo ruim, mas eu preciso pontuar que tem ação desenfreada e tem, por mais que você tenha se divertido. Tem ação desenfreada. Eu preciso pontuar que o jogo tem vilões genéricos. Os vilões do Wrecking são uma bosta. Desculpa. Falo com tranquilidade isso. São lixo. São cara. lixo. Todos eles. Os dois. Ah, Não o tem Gideon... nenhum que tem força. Se você tirar, não muda nada. Não muda cara. nada. O Gideon O é ligado Zeno, à meu Umbrella. Deus, ele passou de saca. Não, entendeu? Só uma merda. Falei também. Mas tem uma galera que, quando lança o jogo, eles são tão... isso não é burrice. É emocionado que eles gostaram do jogo, terminaram, eles estão no êxtase. Aí vê uma crítica. Ah, não, filho da... Parece uma chihuahua com raiva. Sabe? Mas se esse cara rejogar o jogo algumas vezes, ele vai perceber que tem essas falhazinhas, entendeu? É a diferença do emocionado turista pro cara que já é experiente na franquia, entendeu? Eu não preciso nem ver o vídeo da Monique, eu sei que ela apontou exatamente as mesmas coisas que as minhas. Ou então, muito parecido. Vocês entendem? Então, tem essas diferenças aí do fã pro fanboy. Aí a galera acha que é saudosismo. Não, não é. É que você vive numa bolha que você quer ter todas as opiniões que vão em conta sua. E às vezes a sua opinião, ela é muito rasa sobre essa franquia. Entende? Então tem um pouco disso. Não é o caso do menino do vídeo. Então é o que eu torno a repetir, né? Talvez ele tenha se deixado infectar com esse negócio do é nós contra eles, eu sou a geração nova, e os velhos... Nós... Entendeu? É um negócio meio bobo até. Mais como um tipo de trem do terror. Mas o vídeo dele é muito bom. Você grita, se assusta, mas nunca sai de dentro dos trilhos. Tipo, o Mr. X é incrível, mas ele também é um sistema com regras. E a sensação de que ele pode estar em qualquer lugar no mapa, muitas vezes é apenas ilusão. Você não tá lidando com caos de verdade. Você tá lidando com um caos pré-aprovado pela Capcom. Tem um tipo de medo que nasce do que você faz dentro do jogo. Ele nasce quando você erra, improvisa e sobrevive. E tem um medo que nasce do que o jogo faz com você. É ele quem te conduz até a sua reação. E veja bem, eu não sou aqui nenhum tipo de crítico a essa segunda abordagem. As duas podem ser válidas, só que uma confia em você e a outra não. Simples assim. E agora a Capcom decidiu confiar no seu roteirista e não nos seus jogadores. Quando você não confia no seu jogador, você perde coisas que fogem ao roteiro. Ambiguidade, silêncio, espaço interpretativo, aquela sensação horrível de eu não sei se eu tô indo pro lugar certo, mas eu vou lá. Resident Evil. Puzzles difíceis e fortes é ou não é confiar no seu jogador? Vocês do chat aí, respondam pra mim. Quando você vai lá e coloca um puzzle difícil, que você vai ter que travar um pouco o cara pra ele pensar. Como é a parte lá do bolo, do fogão do Lucas, seja lá como for, como é... Escolham aí o que vocês quiserem. Né? Parada é... Quando você bota o puzzle na mesa, difícil, elaborado, como por exemplo Silent Hill 2 Remake, tem aquela sala fechada dos puzzles lá, que são os números escritos na parede. Você tá confiando no cara. Tá confiando no jogador. Você tá fazendo um puzzle que você sabe, bom, eu tenho certeza que você tem capacidade cognitiva pra resolver esse puzzle. Ah, mas e se eu não conseguir? Problema teu, vai ficar preso. E quando consegue, é uma sensação de recompensa tão grande, você fala, caralho, que puzzle foda. Entendeu? É isso faz parte de Resident. É uma camada a mais. E eu tô vendo hoje muita gente falar, eu não gosto de puzzle mesmo, só ação, tiro, porrada de bomba. Daqui 2 jogos Resident vira uma franquia genérica aí que ninguém liga mais. Não pode se perder essas coisas, cara. Não se pode perder essas coisas. Atualmente se tornou um parque de diversões do medo. Ele é seguro, é eficiente e receptível, mas raramente ele vai ser imprevisível. Hoje em dia, como eu falei, né, tem vídeo no YouTube aí, ninguém fica preso mais nada, e é por isso que eu falei sobre a fala dele aqui, né, que antigamente era fácil. Era assim. E isso aconteceu logo com mas tinha em revista aí, ela vai lá comprar a revista pra você ver como é que era. Resident Evil, que sempre foi famoso pelo seu fator replay. Mas o que antes se parecia com memorizar um grande quebra-cabeças, hoje se parece mais com assistir o mesmo filme do Jason pela 10ª vez. O que eu quero dizer é, por mais que eu goste de um rolê no parque, não é exatamente a vibe que eu espero em um jogo de Resident Evil. Então, só pra finalizar, já que o vídeo se tornou repetitivo muito rápido, a pergunta que eu quero fazer não é se Resident Evil ficou melhor ou pior. A pergunta é, você prefere um jogo que te guie ou um jogo que te deixe jogar? Você se importa com um jogo que realmente não confia mais em você? Se você discorda, ótimo. Mas na minha visão,
É sobre o melhor ou pior sim, mas vamos lá. Comenta aí qual Resident Evil confia mais no jogador e qual confia menos. E se você concorda com o que eu falei, comenta aí também. Ou então só deixa um like pra eu não passar essa humilhação sozinho. Ó, vamos lá. Primeiro, canal do Mano. Cara, lembra o Leônidas lá, ô Giregão? Lembro. Ele tava com, sei lá, 400 inscritos, chegou a 1000 depois do nosso vídeo. Maneiro, né? Passou de bom 1000. demais, cara. Muito foda. E ó, Parabéns. o canal desse rapaz aqui é o Telex o Louco, tá? Pra quem quiser conhecer, tem 29 inscritos. Ele tem 3 vídeos no canal, quem quiser conhecer, fiquem à vontade. Mas enfim, por que pra mim é sim melhor ou pior? Porque voltamos um pouco à percepção. Né? Então, por exemplo, quando um jogo não confia no seu jogador e é mais scriptado, pra mim é pior. Certo? Pra mim é pior. Quando um jogo solta a gameplay na tua mão pra você se virar, pra mim é melhor. Deu pra entender? A gente pode, por exemplo, ligar isso ao modo easy no Souls-like. Por que é tão bom? Porque, meu irmão, é você e Deus. Sekiro é você e Deus. Ah, vou chamar amiguinho, vai lá. Tenta. Chama lá, amiguinho no Sekiro, vai lá. Chama amiguinho, vai. Chama a ajuda lá, como é que é? O fantasma pra te ajudar no jogo. O NPC. Chama o NPC pra te ajudar. Vai no Sekiro assim, ó. Procura no YouTube assim, ó. Como chamar o NPC pra me ajudar no Sekiro. Como usar o Summon. Vai lá, boa Como usar sorte. Summon, isso. O Summon. Não tem, irmão. Então pra mim faz isso do jogo muito melhor, porque é um jogo que confia em você. Mas voltando pros pontos dele do Resident, a maioria sobre o terror, eu concordo 100% com tudo. 100%. A única visão é, o que é o terror pra você, né? O que faz o Resident Evil ser um terror pra você? É a situação em que está? São os zumbis? É a atmosfera? É o vírus à solta que a qualquer momento você pode se transformar? São os vilões? São os perseguidores? É você tá resolvendo um puzzle com medo de alguma coisa acontecer e entrar na sala? Então você entende como é muito relativo a percepção do terror? Não tem como a gente definir, bater o martelo. E tem sim como a gente discutir se é melhor ou se é pior. Eu acho que tá ligado também a puzzles. Então, quando se trata de Resident Evil, cara, é muito difícil a gente cravar o que é melhor ou pior. O que a gente pode fazer é fazer o que eu sempre faço. Ó, essa aqui é só a minha opinião. O que eu acho é... Porque o cara que tá do outro lado, ele vai ter uma opinião completamente distinta da minha. E não necessariamente ele vai estar errado. É muito louco isso, cara. Muito louco. Mas o vídeo é muito bom. Os pontos que ele traz de E reflexão outra são bons. coisa. Eu tava vendo muita gente no chat falando, ah, mas tem um enigma aí que ninguém descobriu ainda. Calma, gente. Puzzle pra você zerar o jogo é uma coisa. O enigma que no final é um easter egg que tá todo mundo se matando pra tentar resolver é outra parada. Exatamente. Enfim. Vocês entenderam aí, né? Como é que é e... Mas vídeo muito bom. Vamos pro próximo.